Você ficou sabendo da hashtag Bota Elas no Jogo? Você deve ter visto fotos como essa da Ari Borges ou da Tamires e da Bia Zanerato nas redes sociais. Rolou também algumas publicidades com influenciadores. Oi, eu sou a Jay, diretora de conteúdo da Roseira, e tô aqui pra gente bater um papo a respeito do movimento e entender por que não temos as nossas jogadoras que atuam no Brasil nos jogos de videogame. Se você sabe o porquê, completa o conteúdo aqui nos comentários. E se você não sabe, fica bem atento porque a gente vai conversar bastante nesse vídeo. Vamos começar! A EA Sports, no dia 18 de julho, lançou o FIFA 23 e pela primeira vez na história traz uma jogadora na capa. A escolhida foi a jogadora Sam Kerr, que é australiana e atua pelo Chelsea. Sendo a primeira vez na história a ter uma mulher na capa da campanha mundial, essa conquista provavelmente deve ter impulsionado o movimento aqui no Brasil, levantado pelas jogadoras da seleção brasileira. Como a informação foi repassada, parece que existe um desprezo da parte das companhias de videogame, que na verdade existe mesmo do lado da Konami, mas sobre isso a gente vai falar um pouco mais na frente. Mas na verdade o que existe é uma falta de acordo entre a CBF, a empresa e os clubes brasileiros. Essa história parece simples, mas eu te garanto, não é. Mas a gente vai entender um pouquinho de como funciona a partir de agora. Em 2011, o artigo 87A foi incluído na Lei Pelé e diz assim: o direito ao uso de imagem do atleta pode ser por ele cedido ou explorado, mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato especial de trabalho esportivo. Na verdade, a Lei Pelé ela corrobora o que a Constituição, que a Carta Magna, já nos diz. Na verdade, a nossa imagem ela é um direito personalíssimo. Então, o uso, a exploração dessa imagem, e imagem abrange imagem, nome, voz e apelido, ela deve vir acompanhada de uma remuneração. A grande questão quando se trata de atletas é que, geralmente, o salário do atleta ele acaba sendo dividido entre imagem e carteira de trabalho. E isso gerou alguns problemas nos últimos anos, a ponto de, em 2015, ser limitada a remuneração do atleta, sendo parte 40% limitada a direito de imagem e 60% carteira de trabalho. Isso porque acontecia muito de os clubes colocarem o salário do atleta sendo a maior parte para direito de imagem e a menor parte em carteira de trabalho, para que não houvesse a incidência de verbas trabalhistas na maior parte do salário dele, como, por exemplo, férias, 13º, aquilo que todo trabalhador pela CLT tem direito. Então, na verdade, não teria a ver porque, como se trata de exploração de imagem, o contrato de imagem ele tem uma natureza civil, ele não tem uma natureza trabalhista. Portanto, mesmo que o clube queira ter o seu elenco, com rosto, apelido e nome no jogo, ele deve orientar a empresa de videogame a entrar em contato com o seu elenco e fechar os acordos individuais. Como é burocrático e demorado, esse é o principal motivo de termos símbolos, jogadores e uniformes genéricos nos videogames. Mas vamos voltar lá no passado e entender um pouquinho desse processo. Existia um acordo entre a FENEPAF, a Federação Nacional dos Atletas de Futebol, e o Sindicato dos Atletas junto à FIFPRO. A FENAPAF, junto com o Sindicato dos Atletas, eram responsáveis por passarem os valores pagos pela EA Sports à FIFPRO aos atletas. Porém, pasmem, os repasses nunca foram feitos e isso gerou diversos processos de jogadores contra a empresa produtora do game, do FIFA, de 2004 a 2014. Na verdade, a gente nem precisa ir muito longe para questionar isso do atleta não ser remunerado pela exploração dele em videogames. No ano passado, o nosso Superior Tribunal de Justiça declarou em RDR terem muitas demandas iguais, várias ações praticamente iguais, de vários atletas brasileiros que tiveram as suas imagens usadas de forma indevida em jogos de videogame e não receberam nada por isso. Na verdade, eles não tinham nem ciência de que teriam a sua imagem explorada. E quando eles descobriram, já estava lá e, enfim, a empresa já estava ganhando. Então, é muito importante que isso esteja bem delineado.
que a exploração dessas atletas seja algo muito bem feito, de acordo com a lei, respeitando essa questão da exploração da imagem delas. Depois da turbulência de 2015, a EA Sports praticamente largou mão do futebol brasileiro e de ter uma relação mais próxima com a CBF. Já a Konami viu isso como uma oportunidade. Mas isso, claro, falando do futebol masculino, porque relacionado ao futebol feminino, a empresa deixou claro que não tem interesse na categoria. Mas sim, tem o Campeonato Brasileiro Masculino no jogo, com rosto, nome e apelido dos jogadores que aceitaram fazer parte, assim como clubes e estádios. Bom, falando agora exclusivamente de futebol feminino e de seleção, em 2015 foi a primeira vez que o FIFA recebeu as seleções femininas de futebol no seu jogo e a seleção brasileira estava lá. Isso durou até 2017. Já em 2018, o FIFA recebeu o DLC da Copa do Mundo Feminina de 2019, que seria disputada ali no ano seguinte. Mas, infelizmente, a seleção brasileira não estava presente. Na época, a CBF até sugeriu que a EA Sports fosse atrás das jogadoras individualmente e fechasse o acordo como a nossa lei prevê. Mas a EA Sports, por conta de questões jurídicas do passado, resolveu não entrar nessa e, infelizmente, a gente ficou sem as nossas jogadoras no game. Aí você me pergunta, mas a CBF não pode liberar? Não, mesmo se tratando de seleção brasileira, o processo é o mesmo dos clubes brasileiros. A maior entidade do futebol brasileiro, que é a CBF, pode ceder ou vender os direitos de imagem do escudo e uniforme, por exemplo, mas não as imagens das jogadoras. Então, caso a empresa de game queira ter as convocadas da PIA nos jogos, eles precisam entrar em contato individualmente e firmar acordo com cada uma delas. A CBF pode até mediar a aproximação das partes interessadas, mas ela não pode firmar acordo por ninguém. Resumindo, gente, ou segue a lei, que no Brasil é diferente de outros lugares, sim, mas é a nossa lei e ela precisa ser respeitada. E se não for respeitada, vai sofrer alguns processos e passar anos pagando muitos deles, que é o caso da EA atualmente. Eu vou fazer uma comparação agora que inicialmente eu não queria, mas eu acho que é importante a gente trazer para a gente entender a complexidade da lei e como funciona o processo no Brasil comparado a outro país. Vamos lá! Vamos fazer assim, eu vou supor que a Roseira é uma empresa de game que quer colocar o Campeonato Brasileiro Série A no jogo. E aí vamos entender o quanto a gente precisa, quanta burocracia a gente precisa passar para conseguir esse feito. Bom, inicialmente a gente precisa da licença da CBF. Beleza, a gente conseguiu o licenciamento com a CBF de taça, escudo e bola. E a gente também conseguiu os licenciamentos dos clubes, que são 16 que fazem parte do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai buscar o contrato com quem mais importa. Esse vídeo aqui é sobre as jogadoras. Para a gente conseguir jogar com todas as jogadoras de todos os clubes, a gente precisa aí licenciar com todas elas individualmente, como falamos inicialmente, certo? Contabilizando aí 16 equipes e 22 jogadoras por cada equipe, dá uma média de 352 licenças. Então, no total, quantas licenças a gente precisa para colocar o campeonato completinho, desde lá da identidade do campeonato, dos clubes e os rostos, nomes e apelidos das jogadoras? 368 licenças. 368. E a comparação que eu vou fazer é meio injusta, porque é com a Premier League. Lá eles só precisam da licença da FA e da FIFA Pro, ou seja, 2 licenças. Nada comparado ao nosso, né? E que isso não tira o direito e o dever de seguir as leis, tá, gente? Só tô realmente comparando aqui pra vocês entenderem. Bom, eu vou ficando por aqui. Curte esse vídeo, manda pro seu amigo que ficou sem entender também. Esse vídeo não resolveu o problema, mas eu tenho certeza que ele esclareceu muita coisa. Um beijo e até a próxima!